Começar, vamos ver. Nossa, menina, eu tô chocado, Rafa. Eu tava vendo documentário sobre o Heidegger. Ah, Chocado com esse homem. ah, Você utiliza ele em algum, você utilizou em algum momento da sua vida a filosofia do Martin Heidegger? então, não deu tempo, era para eu ter feito isso no doutorado, mas aí eu mudei o tema, sabe? Olha, eu acho que a gente já tá online, Tá, então tá. Então tá. já tá rolando. Tá rolando mesmo. Você utiliza? Aí. Tá, Bom, começamos, Vamos esperar só mais um pouquinho, vamos. mas gostei desse documentário aí. Você tá... Como que tá? Esse documentário que eu acabei de ver. Menina, eu tô meio chocado, assim, com a história do cara. Não sei se você sabe, né, da história dele, mas é uma loucura, porque o cara foi um nazi fudido. Assim, tipo, super, assim, pró-nazi, super ativo dentro do partido e tal. E ele meio que ferrou com um monte de gente. Ele era muito, muito ruim, assim, uma pessoa muito má, esse cara. Caramba! Você sabia disso? Mas Nossa, foi muito. não fazia ideia. Não, pois é, e ele foi discípulo do Russell, né, que é o cara que começou a fenomenologia, né, e ele era Aham. estudante dele, e o Russell é judeu, né, era judeu, e mais para frente, quando ele tomou a cadeira de filosofia da Universidade de Frasburgo, que o Russell ele se aposentou, aí o Heidegger tomou a cadeira dele, né, Uhum. ele e ele proibiu o Russell de frequentar a vida acadêmica, assim, pelo simples fato de que ele era judeu. Ele fez isso com um mestre dele que no começo da carreira, que ele que catapultou a carreira Aí ele fez isso, bicho. E ele teve um caso com a Hannah Arendt. Olha só! Ele teve um caso com ela, e você sabe, né? Tipo, ela ficou famosa com a banalidade do mal, né? Que é justamente comentando essa questão. E se acredita que depois que passou tudo, ele tentou o suicídio, o Heidegger, não Uhum. conseguiu, aí ele ficou internado, ele superou, e depois de um tempo, ele ficou meio mal visto, né, dentro da academia alemã. E sabe quem que fez ele ressurgir? A, Quem? a Hannah Arendt. Gente, mas que Depois de loucura! tudo que ele fez, ela, enquanto judia, escrevendo o que ela escreveu, não me ajuda o cara a se reerguer? Não é? É, né, mas a gente. Eu não conhecia a história dele e imaginando como seria viver nesse período, assim, né, com essas contradições todas, é, eu acho que muita coisa acontece de um jeito inesperado mesmo, né? Assim, É. de questões humanas ficarem separadas de tudo que aconteceu, né? Até porque eu tenho um vídeo também da Hannah Arendt que ela fala mais pra frente, assim, que por muito tempo ela não achava que os campos de concentração existiam, né? Eles não imaginavam que isso de fato iria acontecer, assim. Só quando já estava acontecendo há muito tempo é que eles falaram, não, está acontecendo, né? É isso. Então, eu acho que foi um momento de muitas tentativas de estabelecer contato, né, com algumas pessoas que têm divergência de pensamento. Que a gente vê É. isso acontecendo hoje em dia também, né? Então, mas é uma loucura. Bom, Nossa, é uma loucura. Fiquei chocado. nossa, Fechar um mas pouquinho. eu adorei saber. Depois eu te Adorei. passo. Não vou querer essa notícia, né? Mas vou Eu te querer. passo o link, é um documentário da BBC que eles fizeram sobre ele. Nossa, vou querer. Depois te passo, é super interessante. Que Mas então demais. vamos lá, tem alguém aí? Vamos, tem, por enquanto, 4 pessoas. O vídeo vai ficar gravado no canal da EMAC, da Escola de Música e Artes Cênicas, da UFG.
E então vamos começar. Vou fazer uma breve apresentação, né, do que é esse ciclo de lives, é, de conversas, uma espécie de entrevista, né, que a gente vai fazer aqui. Bom, para quem está assistindo agora ou para quem for assistir depois, vou só me apresentar bem rápido. É, o meu nome é Rafaela Blanc Pires, né? Eu sou atualmente professora do curso de Direção de Arte e Teatro Licenciatura da Escola de Música e Artes Cênicas, da UFG. É, eu, a minha formação é em design de moda, fiz mestrado também em textil e moda e doutorado em design e arquitetura. E no mestrado e no doutorado eu trabalhei com têxteis interativos. Inclusive eu conheci o Ricardo, é, ele me conheceu muito depois, mas eu conheci o Ricardo no finalzinho da minha graduação, no começo do mestrado, que eu estudava justamente um tema que era as poéticas tecnológicas vestíveis, né? Se trata justamente dessa relação do corpo, vestes, tecnologias e arte. E aí eu escolhi alguns trabalhos para analisar nessa mesma época teve um evento na Áustria chamado Technocentral, e que era só sobre tecnologias vestíveis interativos, e achei incrível, assim, achei super legal, e a maneira como as pessoas trabalhavam, isso acho que foi em 2011, 2012, não sei, 2012. 2012, de trabalhar colaborativamente, né, e tal. Então, tudo isso soava como muito um campo que iria se desenvolver para muitos, ou que poderia se ramificar, né, em muitos campos, assim. E aí, depois, só mais para frente, é que eu fui mesmo conhecer o Ricardo, né? Eu passei um tempo na Holanda, em Eindhoven, no meu doutorado de sanduíche. Mudei de tema, de pesquisa, e hoje em dia eu trabalho no campo do teatro, né? Que eu não imaginava que eu iria trabalhar, né, no campo do teatro. E eu acho interessante, ontem mesmo eu assisti uma live sobre iluminação. Eu dou disciplinas de caracterização do ator, então maquiagem, próteses, postiços, e também de iluminação. Iluminação eu dou aula já com o Arduino, né? Pensar uma interação com a luz, assim. E aí ontem eu estava assistindo essa live que era de iluminação, que tava o Guilherme Bonfante e o Berilo. O Guilherme Bonfante, ele é iluminador do Teatro Vertigem. Ele trabalha muito com experimentação de luz também. E o Berilo é um professor de iluminação da Universidade Federal de São João del Rei. E eles, no finalzinho, eles estavam justamente comentando, né? Eles falaram, nossa, o teatro parece que tem uma certa aversão às tecnologias, assim. E aí o Berilo tem uma dificuldade de absorver. E o Berilo comentou que, historicamente, isso teria uma justificativa porque o teatro passou e continua a passar por muitas alterações por conta das tecnologias, né? O cinema, por exemplo, né? Então, muitas alterações, e isso se relaciona justamente com o tema desse ciclo, que é, né, o vírus, poéticas digitais, e que a ideia é tratar justamente dessas áreas e desses campos de trabalho profissionais e de atuação, né, que se encontram e desenvolvem trabalhos em conjunto de uma maneira transdisciplinar, né, que eu acho que o trabalho em colaboração é algo que
já existe no teatro, mas que, se for para absorver essas tecnologias, que eu não vou nem falar que são novas tecnologias, né? São essas tecnologias digitais, mas que elas podem apresentar renovações também, e que andam ao lado das novas linguagens contemporâneas, que são múltiplas, né? Então, eu acho que é muito legal trazer esses artistas aqui, como o Ricardo e os demais artistas que estão ali na programação, que aos poucos a gente vê, porque todos eles trabalham de uma maneira transdisciplinar. E o Ricardo, ele foi muito legal de estar aqui hoje com a gente, né? E agradeço muito a sua presença, estou muito feliz de poder conversar com você, fazer essa entrevista, ter esse registro. Mais para frente, eu pretendo documentar isso de alguma maneira, né? Também dos outros entrevistados. E eu queria que você falasse um pouquinho, se apresentar, falar como você começou nesse campo. Claro. Bom, obrigado, Rafa, pelo convite de estar aqui conversando com você. O prazer é todo meu. E obrigado a vocês que estão assistindo. Então, é o seguinte, meu nome é Ricardo Nascimento. Na verdade, eu tenho uma formação um tanto quanto diferente. Eu venho das ciências políticas. Eu sou formado em Relações Internacionais. Eu estudei Relações Internacionais na PUC em São Paulo, primeiro. Depois eu fiz Ciências Sociais na FEFELESH. Aí depois eu fiz Design Multimídia no Senac. Então, demorou um tempo, né? Assim, eu fiquei fazendo um monte de coisa. Então eu tenho essas 3 graduações. E depois eu fiz o meu mestrado numa Interface Cultures, que fica na Universidade de Arte e Design de Linz, na Áustria, e lá eu fiz esse doutorado, que foi onde, na verdade, eu comecei a entrar em contato com o que, na época, ou ainda hoje, pode ser chamado de novas mídias. Pelo menos esse é o nome oficial, né, desse tipo de arte que mescla computação de software, computação física com artes plásticas. Então, eu comecei a me interessar por esse campo. Na verdade, a minha influência maior para começar tudo isso foi uma artista brasileira chamada Daniela Kutschat. Ela tinha, na época, ela fazia uma parceria com uma outra artista que eu adoro, que é a Rejane Cantone. Então, a Daniela e a Rejane, elas eram meio que uma dupla naquela época, e elas fizeram um dia uma cave, lá chama Op Era, o trabalho delas. Foi 2000, sei lá, 2004, acho que por aí. Que era um trabalho numa cave que ficava lá no departamento de engenharia, lá da USP, que tinha, sabe, cave, que são as projeções em todos os ambientes, é um ambiente imersivo, com projeções nas 4 paredes e no chão, e com óculos para você ver em estereoscópico, né? Então você vê em 3D. E aquilo, tipo, eu fiquei fascinado por aquilo. Eu falei, gente, como é que é possível? Como é que dá para fazer isso e tal? E aí eu comecei a perseguir essa carreira, né? Ou esse conhecimento, né? De como juntar na verdade, vou falar a verdade aqui para vocês. Para mim, o foco nunca foi a computação, nunca foi a tecnologia em si. Eu sempre me interessei pelo resultado que ela tinha. Então eu fui atrás do que precisava fazer aquilo, né? Então aí eu fui para a Áustria, aonde eu fiz esse mestrado, que é um mestrado que é dirigido pela Christa Sommer,
Laurent Mignon, que é uma dupla pioneira nessa área de novas mídias. E eles me convidaram, tal, eu fui para lá e comecei a me enveredar por esse campo de programação e tal. Para você ter uma ideia, naquela época ainda não tinha o Arduino estava bem na infância, e a gente na universidade, a universidade até tinha uma certa resistência em relação ao Arduino. Então, nos cursos, a gente aprendia como fazer e programar o nosso próprio microcontrolador. A ideia era que, pelo menos isso é que o Lohan pensava na época, hoje em dia, né, o Arduino já está mais estabelecido. Era um pensamento, na verdade, muito válido, que era a questão de não criar uma dependência com a tecnologia. E ele pensava assim, gente, esse Arduino começou ontem. Vocês começam usando esse Arduino, vai que daqui a um mês ele não existe mais. E aí? Como é que vocês vão continuar? Então, ele fazia questão de que a gente entendesse como fazer a placa, soldar uma placa e programar a placa sem depender de uma outra parte. Então, e aí nessa época eu comecei a mergulhar de cabeça nessa área, né, de que para mim foi todo um novo mundo que se abriu, na verdade, né, e o fato de estar em Linz foi incrível, porque lá é o berço do Ars Eletrônica. O Ars Eletrônica Center é em Linz. E para quem não sabe, o Ars Eletrônica tem um festival que chama Ars Electronica Festival, que é todo ano, e eles têm um prêmio que chama o Prix, né, o Ars Prix, que é o Golden Nika, que é tipo o Oscar dessa área, né? E é lá. E o Ars Eletrônica também é uma instituição super pioneira. Você tem gente que sabe, tipo o Jeffrey Scholl passou por lá, todas essas pessoas que começaram a trabalhar nas mídias interativas, todo mundo começou em Linz. Quando você pensava em novas mídias, era meio vídeo, sabe? A arte digital era vídeo. Então de lá nasceu muitas abordagens diferentes. E o fato de estar lá é muito bom, porque você tem aula com pessoas incríveis. Por exemplo, eu tive aula com o Klaus Obermeier, que é um cara incrível, que ele trabalha com teatro, na verdade, faz uns cenários interativos. Esses cenários que você vê hoje em dia, de clipe da Beyoncé, que ela interage com projeção e tal, o Klaus estava fazendo isso há, sei lá, 10, 15 anos atrás. Então, foi muito interessante de estar nesse lugar específico, junto tendo aula com esse pessoal que são os pioneiros da área, né? Então foi muito interessante. E lá, nesse mesmo mestrado, eu tive aula com a Sabine Seymour, que também é uma das pioneiras na área de wearables, e ela foi minha professora num curso chamado Fashionable Technologies, que hoje em dia é eu que dou esse curso, lá em Linz. Eu peguei o lugar da Sabine. E através dela, eu entrei em contato com esse universo que utiliza o corpo. Na verdade, a instalação interativa também utiliza o corpo, né? O corpo inteiro. Mas no caso da tecnologia vestível, a tecnologia tá muito próxima, tá bem, tipo, ao redor do corpo de uma maneira bem mais incisiva do que em uma instalação interativa. Então, eu entrei em contato com essa área, que foi o que eu acabei me identificando mais. Porque, para mim eu sempre me interessei pela questão de ter o corpo como suporte da obra, no sentido do corpo, no sentido de completar a obra, do corpo como parte da obra, ou seja, a pessoa que está assistindo ou interferindo, assumindo o papel como de coautor também da peça. Isso sempre me interessou muito. E isso
e isso trazido para o universo da wearable tech, os vestíveis, para mim fez muito sentido, porque também mesclou com moda e costume design, tudo isso, que é uma coisa que eu não sabia que eu gostava, mas eu descobri e eu acabei gostando muito. E fez sentido, sabe, Rafa? E aí eu comecei a fazer, a focar mais a minha pesquisa e a minha produção nessa área de wearables, que é a área onde eu tô até hoje. Às vezes eu dou uma escapadinha, faço umas outras coisas também, mas eu preferi focar nesse recorte aí da arte, que é arte interativa, com vestíveis, e eu acabei trabalhando muito com performance. Então, essa foi a área que eu atuo, que é a área que eu atuo mais. E, na verdade, acabou essa coisa de performance, foi muito engraçado, porque eu me vi fazendo performance muitos anos depois que eu comecei a fazer performance. Então foi uma coisa que começou meio sem querer, tanto que não foi nem eu que falou. Eu estava fazendo uma residência num teatro, com um grupo de teatro da Coreia do Sul. E de repente eles estavam me apresentando para as pessoas, eles falaram assim que esse é um artista que trabalha com performance. Aí eu falei assim, quem? Né? Não, você, né? Eu trabalho com performance. Eu falei, gente, é mesmo. Eu trabalho com performance. Então foi uma coisa que eu me dei conta até um pouco depois, apesar de ter trabalhado teoreticamente isso na minha tese, ter feito trabalhos voltados para performance, mas eu fui incorporar essa questão bem depois. E essa é a minha trajetória. Aí eu terminei esse mestrado, né? Em 2010, e aí eu comecei a fazer um monte de participar de um monte de residências artísticas. A minha ideia era usar isso como uma plataforma para eu conseguir ter um corpo de trabalho, como fazer um portfólio mesmo, porque eu não estava mais interessado em ir para a indústria, eu queria trabalhar com arte mesmo. Aí eu fiquei fazendo isso por um tempo, mas como vocês sabem, bom, não sei se vocês sabem, mas essa vida nômade de artista em residência, ela é muito bonita, ela é muito poética, né? É muito bacana, eu adoro, mas ela não é sustentável. Ela não é sustentável. Então, eu consegui fazer isso por um tempo, e aí a grana começou a apertar, né? Tipo, não dá. E eu abri um estúdio, Popca Lab, onde eu desenvolvia protótipos para outros artistas ou até para a indústria mesmo, voltados a wearables, mas sempre protótipo, é, proof of concept, sabe? Tipo, peças únicas e tal. Aí eu fiquei fazendo isso. Acho que Isso você não foi. falou ainda onde você tá, onde é o estúdio Ah, é! e onde você mora. O estúdio foi em Rotterdam, na Holanda. Eu atualmente. Então, eu chego lá. Isso eu estava morando em Roterdã, então eu me mudei, né? Eu me mudei da Áustria, passei por outros lugares, eventualmente, e aí eu fiquei nessa coisa da vida nômade, né? Aí eu passei por vários lugares, passei para Coreia do Sul, Japão, Espanha, Itália, Alemanha, fui para São Paulo fazer uma residência no MIS, fez residências fiquei passeando, sabe? Peru, alguns lugares da América Latina. E aí eu acabei, né, me estabelecendo em Roterdã, onde eu fiz esse estúdio, fiquei por um tempo lá, ainda fazendo uma residência aqui e ali. E hoje eu moro na Inglaterra, numa cidade chamada Loughborough, no meio da Inglaterra, no meio para cima, onde eu estou fazendo meu doutorado. Onde eu estou fazendo doutorado no departamento de design e aonde eu olho, onde eu na verdade o que eu
estou analisando é o toque. Toque é o meu é o fenômeno que eu tô observando, que é muito interessante, que de repente se tornou super relevante, né, por coisa da pandemia, a questão do toque, mas não somente o toque, mas o toque mediado por tecnologia. Então, eu estou observando o que acontece nessa mediação entre o toque tecnológica e eu estou tentando, enfim, eu faço uma análise utilizando fenomenologia, pós-fenomenologia da tecnologia em si, enfim, da influência cultural, social, enfim, aí vai, né? Mas eu estou fazendo isso agora lá na Inglaterra. Que legal. Então, essa é um resumão, assim, da minha trajetória. Muito bom. Nossa, muito legal. E você, vamos falar de alguns trabalhos que você fez? Vamos, Que acompanha um vamos. pouco essa trajetória também, né? Eu vou apresentar aqui, deixa eu compartilhar minha tela. Acho que dá para ver, né? Bom, então eu vou entrar aqui. Essa é a página do Ricardo, né? Do portfólio dele, mas tem também o Pop Calab, né, Ricardo? É. E isso é uma coisa meio esquizofrênica. Na verdade, eu dividi assim: o meu portfólio pessoal, onascimento.com, tem trabalhos que são mais autorais. No Pop Calab, tem trabalhos, tem um poucos meus trabalhos autorais, mas também tem muito trabalho que eu fiz para as outras pessoas. Então, eu dividi ele. Você participou, né? Assim, você fez parte do trabalho. Que eu participei, que eu desenvolvi, mas que também teve muita colaboração. Na verdade, quase todos os meus trabalhos são colaborativos, se não todos, na verdade. Não, tem alguns que não, mas a maioria deles são colaborativos. Mas vamos pôr assim, o do Pop Calab eu ganhei grana para fazer, o do Nascimento eu perdi grana fazendo. Tá, acho que deu para entender essa divisão aí. Deu para Tá. entender. Esse daqui, nossa, de 2009, né? Parangonete. Isso, esse trabalho foi o trabalho que eu fiz de conclusão de curso, desse mestrado aí na Áustria, e ele, na verdade, ele nasceu junto com uma conversa com o Jader Scalzareto, que é um amigo meu, e ele nasceu de uma conversa e acabou evoluindo, e eu fiz esse trabalho. E ele, na verdade, ele é inspirado nos parangolés do Hélio Oiticica, né, que o Hélio de Sica ele definia os parangolés dele como escultura em movimento. E essa definição, ela me chamou bastante atenção. O que eu fiz, na verdade, foi reproduzir os parangolés dele, não esteticamente, mas a ideia, o conceito, né, que é de simplesmente ter um pano que você coloca ao redor do corpo e começa a dançar. Essa era a ideia do parangolé. E eu reproduzi essa ideia, e só que eu coloquei no tecido, nos parangolés, sensores de movimento e sensores de toque. E esses sensores, eles criavam uma paisagem sonora. Então, eles acionavam músicas, eles acionavam trechos de músicas, eles colocavam um efeito. E aqui a ideia era o seguinte, que dependendo da manipulação que você fazia com o tecido, que você faz com o tecido no espaço, transformando, né, esse tecido em uma escultura em movimento, você também cria, ao mesmo tempo, uma composição sonora. E essa composição sonora, no trabalho original, ela foi composta por fragmentos de músicas da Tropicália, que era o movimento que eu queria me referir. Então, tinha vários samples e colagens, assim, de músicas da Tropicália. E eram, na verdade, wearables, esses dois artefatos. Um deles, que é esse que está à direita, que é o verde, ele que tem o sensor de movimento e o sensor de toque. E o outro, que é o que eu estou vestindo aí, que dessa cor roxa, essa cor púrpura, ele tinha um microfone aqui,
E esse microfone, dependendo da posição que você fazia, de uma posição, de um gesto específico, ele gravava, ele captava o que estava no ambiente e jogava no sistema. Então, ele meio não, ele que se realimentava, criando esse um feedback que é Hum, que criando esse feedback sonoro. Então, o próprio trabalho ele se realimentava da paisagem que ele estava fazendo, que ele estava criando ali em tempo real. Então, com esse trabalho, eu quis discutir questões de autoria, de composição, né, de apresentar maneiras diferentes de você criar música através do movimento do corpo, que é uma tecnologia, né? Como a gente mexe o corpo, o nosso corpo é uma tecnologia, né? É uma coisa que você aprende, né? O jeito de andar, o jeito de se mexer. Tem um texto do Marcel Mauss, não sei se Technologies of the Body, não sei se vocês conhecem, mas é um texto onde ele fala justamente isso, do gesto, né? Porque ele analisa, por exemplo, que nadar, dependendo da cultura que você está inserido, o nadar, ele é diferente, os gestos são diferentes, o caminhar também é diferente, e tudo isso pode ser interpretado como uma tecnologia, um modo de fazer, que tecnologia não é só eletrônico, né? Tecnologia também pode ser um know-how, né? Um como fazer, ela pode ser um modo de fazer, é uma tecnologia, né? Um como fazer. Então, com esse trabalho, eu quis trazer essas questões para dentro da performance. E foi muito interessante, porque aqui eu pesquisei de como gestos são relacionados com determinadas ações no campo digital, né? E você vê, hoje em dia, por exemplo, tem, né, aplicações de wearables, sei lá, jaqueta da Google, onde você faz assim e você aumenta o som. Então, eu quero acreditar que, pelo menos naquela época, eu estava. Mais ou menos a mesma ideia, né? De como você vai trabalhar com interfaces que dependem de gestos para acontecer. Então, esse era o que eu estava pesquisando aí na época. eu achei muito legal, porque é uma maneira de você explorar como se fosse um caleidoscópio, assim, né? Que ao invés de ser, ele é também espacial, mas também é, sonoro. Achei muito É, legal a relação, assim, e a mudança de um sentido para o outro, né? Tipo, de ser auditivo é, essa, para essa é, relação mais do tato, que está ligado à compreensão do espaço, né? E tudo. Muito legal. É, adiciona diferentes modalidades, né, de percepção, tá tudo ali. E é muito Uhum, engraçado, se vocês quiserem ver no meu site, tem vídeos tem uma performance que foi feita no Sesc, em São Paulo, Sesc Vila uhum. Mariana, depois tem uma performance que foi feita aqui em Utrecht, que é onde eu tô hoje, na verdade. E eu troquei a sonoridade, mas você vê que o tipo de interação que o performer está fazendo, tem em relação ao objeto, é completamente diferente, parece uma outra peça, porque foi inserido dentro de um outro contexto, né? Então, isso também é muito legal de observar, isso é muito legal de performance, que dependendo do contexto, muda tudo, o significado muda, o sentido muda. Ricardo, eu fiquei curiosa, e com relação ao público, muda também? Você acha? Tem algum trabalho seu que o público tem um protagonismo maior? Como que é? Porque esse, na verdade, é uma performance, é um público que ele vai estar olhando, né? Então, Aham. essa é uma questão muito, muito importante, na verdade, muito relevante dentro de wearables, porque quando você desenha uma peça que ela é, na verdade, para ser sentida ao invés de observada, Uhum. você limita muito as possibilidades de exposição, né? Não é que nem um quadro, você pendura ali, as pessoas passam, vêm, acabou. Se você tem que vestir, você já
você inclui aspectos que dificultam, né? A pessoa tem que vestir, desvestir, tem a questão de higiene. Agora, com o corona, é simplesmente impossível você fazer alguma coisa assim. Então, traz umas outras questões. E eu fiz alguns outros trabalhos que são mais instalações interativas, que a participação do público fica mais fácil. Ah, esse aqui também pode ser. Esse que né? você É que a gente está está mostrando, pegando os mais Yansan. antigos aqui, mas você quer falar rapidinho, assim, um pouco sobre esse? E aí a gente... Posso. O Yansan eu fiz em 2010, no MIS, na época que o MIS estava voltado mais para as novas mídias. Era a Daniela Bolso, que era a diretora lá do MIS. E esse trabalho, ele, obviamente, ele é inspirado na Yansan, né, que é a deusa, né, dos ventos e dos trovões, e o que ele faz é traduzir ondas eletromagnéticas, né, principalmente ondas de celular, em vento. Então eu me imaginei aqui, eu fiz um update da mitologia da Yansan, onde ela talvez fosse também a deusa das telecomunicações nesse sentido, que são essas ondas invisíveis de frequências que estão aqui ao nosso redor, que a gente não vê. Então, através dessa roupa interativa, você conseguiria visualizar, e não só visualizar, mas sentir essas ondas que são transformadas em vento. Então, ela tem uma saia com vários ventiladorzinhos. E quando a peça ocupa um espaço onde tem uma determinada frequência, que aí eu escolhi, né, para só funcionar de vez em quando, e eu escolhi a frequência utilizada com um telefone celular da época, que era 2G, e quando ligava, as ventoinhas acionavam, e aí eu cobri o vestido todo com fitinhas do Senhor do Bonfim, e as fitinhas começavam a se mover com o vento, e a pessoa conseguia sentir. Então, eu criei uma performance para apresentar a história, porque é o seguinte também, né? Você pode ter todo esse conceito, mas você tem que comunicar de alguma forma, né? Com a pessoa que está assistindo. E eu acho que se comunicar através de texto, de uma maneira textual, é válido, mas é chato. Porque, no meu entendimento, você vai numa exposição, principalmente de coisas interativas, para justamente experienciar a obra, né? Não para ficar lendo texto. Essa é uma visão bem pessoal minha, né? Então, eu criei essa narrativa, tá vendo, Ventinho aí? Eu criei uma narrativa onde a performer vestindo essa fantasia, não é fantasia, mas vestindo essa roupa de Yansan, né? Né? Então, incorporando, na verdade, a deusa, ela sai por aí, ela sai pelo espaço expositivo, dando um cartãozinho, pedindo para as pessoas ligarem para ela. Então, esse foi, na verdade, uma maneira que eu achei para as pessoas ativarem o vestido. E aí a pessoa liga, aí, obviamente, ninguém atende, e a mensagem na caixa postal era uma mensagem explicando a obra. Então a pessoa ficava escutando, e enquanto ela escutava, ela via a obra acontecer na frente dela com o performer. Então, esse foi assim. Bom, o que mais? E aí esse depois, volta lá nesse outro Timão de Pena Branca. E esse outro eu fiz junto com a Ebru Kurbach, e ele tem, na verdade, essa mesma ideia de traduzir, que, aliás, essa é uma obsessão minha, que está, inclusive, presente no meu doutorado, de criar sistemas onde você aumenta algum aspecto físico da realidade e transforma em alguma outra coisa. Então, nesse caso, eu estava aumentando, né, as ondas eletromagnéticas, né, trazendo ela para o campo sensível humano, que a gente é capaz de detectar. E no Feather Tales 2, ao invés desse sistema estar presente no corpo,
ele está presente no espaço. Então ele meio que migrou, sabe? Saiu do corpo, Uhum. pro espaço. E aí tinham essas penas que também se acionavam por ondas de celular, de rádio, de Wi-Fi, e as penas se mexiam na presença dessas ondas. E ficou muito bonito. E também a pena, que é um material bem recorrente na minha obra, ela traz uma sensualidade, né, no sentido de que ela é leve e as pessoas se aproximam, elas se encostam, então ela ativa, né, a sua Uhum. pele. É um elemento que eu gosto, que eu trabalho muito. Muito E engraçado aquele do chapéu. Eu adoro. é, também, né? Ele faz parte da mesma É... Ai, Pike and Hat, chama. aqui. Eu acho muito Gente, bonito. Eu é a adoro. mesma história, essa mesma história desse chapéu, que ele também reaciona com. Então você vê que eu tenho umas certas obsessões, assim, né? E eu É vou muito legal, né? experimentando. Porque passa de um pro. Vai passando de um pro outro, e que cria uma contextualização diferente, né? Muito diferente e que. Mas que tem um mesmo sistema, assim. É muito legal essa experimentação. Mas exatamente, é uma exploração com outros suportes, assim, sabe? Tipo, o que Uhum. acontece se você puser ali? É um trabalho de pesquisa mesmo, né? Sim, muito legal. É, tem esse Paparazzi Lover também. Esse Paparazzi Lover, ele foi feito naquela exposição que você comentou no início, Uhum. da Technosensual, que foi uma exposição que foi organizada pela Nucleo Precht, ela que organizou tudo, e foi no Quartier 21, em Viena. Foi muito legal. Cada artista que participou dessa exposição ficou um mês lá em Viena produzindo, todas as peças foram produzidas lá para essa exposição. E essa peça é uma peça reativa, né? Paparazzi Lover. O vestido ama os paparazzis, na verdade, porque ele acende quando alguém tira uma foto com flash. Então, você tira uma foto com flash, ele acende, ele se embelece. E a ideia aí era mais fazer um comentário, assim, dessa cultura de pop, pop, de paparazzi, que é uma cultura muito, muito estranha, muito nociva, né? Onde tem uma relação de dependência entre o artista e o paparazzi, que é uma relação de dependência, mas é uma relação destrutiva também, né? Eles precisam um do outro, mas eles meio que destroem um ao outro. E eu sempre achei muito interessante. E foi naquela época também da loucura da Britney, lembra quando ela raspou a cabeça? Uhum. Então, tudo isso estava assim, meio na minha cabeça, assim. Então, foi meio que isso no pop. Em alguns trabalhos, eu tento também Assim, todos eles são bem críticos, na verdade, né? Uhum. Mas eu tento colocar um pouco de humor, assim, um pouco de humor. Às vezes o humor, ele não é assim tão na cara, mas você vê que as pessoas sorriem, assim, isso é muito interessante, assim, observando. É muito legal. É, é uma crítica através do humor, né? Então, bem interessante. Nossa, o que a gente estava falando antes sobre a performance? Mas depois eu comento. Nossa, o Ricardo tem muitos outros trabalhos aqui. Eu acho que se a gente ficar falando de todos, Nossa, eu né? vou ficar aqui. Que é aquele que tem um sensor de fumaça, de gás carbônico, eu acho, e que tem um grupo, tem uma foto de um grupo de pessoas, né, que sai para as ruas e, Ah, The e Human Sensor. se ilumina de acordo com o ambiente, né, Com a poluição. a poluição. Esse trabalho é um trabalho que eu fiz junto com a Caixa Molga, e foi muito legal. E a ideia é justamente isso, né?
a foto. Mas tem muitos, nossa, tem vários. Assim, ontem eu fui procurar algumas fotos para postar, né, para publicar, e aí tive que escolher, mas tem vários muito legais. Aquele também Tem do vestido, várias. Qual? o do vestido roxo. Ah, é do vestido roxo também na exposição Technosential. Tem Foi pra esse também exposição que é também. muito legal também. Esse também é inspirado no candomblé. Esse é uma coisa muito que o candomblé me inspira bastante, apesar de não ser praticante. Uhum. Eu acho que isso vem da minha passagem pela ciência, pela Fefeleche, na verdade. Fefeleche, Uhum. Fefeleche adora candomblé, eu super estudei em antropologia, acho muito interessante e esteticamente é incrível. Muito bom. Você quer falar desse daqui? Do Wearable Facade? Posso falar, posso falar. O Wearable Facade, ele é uma walking performance, na verdade, e ele tem essa roupa aí que vocês estão vendo, né, que é essa jaqueta, que é feita de LED, né, tem uma malha de LED aqui na frente, e uma câmera do lado de trás. Então, o que essa câmera faz? Ela tira foto de onde você está e ela capta as cores e as formas mais proeminentes do seu entorno Uhum. e cria uma estampa na roupa a partir dessa informação. Essa estampa vai mudando também a cada 10 segundos. Então, na performance você vai andando e a estampa aqui vai mudando. E essa peça, essa peça, na verdade, ela foi inspirada por um arquiteto, pelo Alexander Hundertwasser, que é um Hum, arquiteto humanista austríaco. Ele faz umas coisas bem coloridas, meio Gaudí, assim. uhum. E ele tinha essa visão das 5 peles, onde a primeira pele é a pele mesmo, né? A nossa pele. A segunda pele é a roupa, a terceira pele é a arquitetura, a quarta pele é o ecossistema, e a quinta pele é a identidade, é a nossa identidade. E ele usava, né? Essa teoria para desenvolver os trabalhos dele de arquitetura, e eu tentei nessa performance, não sei se eu consegui, mas essa pelo menos foi a intenção, de criar uma peça onde essas camadas tivessem conectadas de alguma forma. Então, eu tenho a segunda pele, que é a roupa, e eu tenho a arquitetura, que é, né, da onde saem as imagens, né, da onde pede as imagens, o meio ambiente, de onde tá tudo inserido, e, e a questão da moda é ligada com a identidade, né? Porque a moda ela está extremamente ligada com a identidade. Então, a pergunta aqui era onde você está inserido, assim, fisicamente, ela tem alguma influência na sua escolha de moda? E se sim, isso tem alguma influência em como você se identifica enquanto pessoa? Então, essa foi a minha research question aí para esse Uhum. projeto. Qual que era a interferência do entorno na sua escolha? E aí, no caso, você não precisava fazer escolha nenhuma, né? Porque a roupa se adaptava ao seu entorno. Mas é justamente para trazer essa questão, né? Para deixar bem explícito. Como a Faz gente sentido? se mimetiza um pouco, né? É. E tem tudo E a ver, na verdade, porque a minha mãe, ela mora em Aix-en-Provence, na França, né? E lá é tudo meio bege, é tudo meio pálido. E as pessoas se vestem muito de branco, muito de bege. Foi lá que eu tive essa percepção. Falei assim, gente, por que as pessoas vestem tantas essas cores meio pálidas aqui? Eu falei, será que uma deve identidade local, né? Cultural e local, assim. É. São Paulo também as pessoas se vestem muitas vezes de uns tons mais neutros, tem um visual mais urbano mesmo. É, é, Isso vai se alterando mesmo. Ô, é. Ricardo, uma curiosidade. É,
essas tecnologias que você usava, né? Você já fez um comentário que no começo nem tinha Arduino, mas elas são acessíveis, assim, foi difícil de você aprender, em algum momento você teve dificuldade de aprender algo, é, é, em algum momento você teve dificuldade em ter acesso a algum componente, algum equipamento que você procurava. E uma outra pergunta que eu vou engatar nessa também se você costuma ter ideias a partir do que você tem ali dos eletrônicos, ou você tem uma ideia e aí você corre atrás de tentar desenvolver isso de alguma maneira. Como que é? Tá. Bom, a primeira pergunta. é, Eu acho, Rafa, que tudo é muito difícil. Não tem nada que seja fácil, na verdade. Assim, tipo, quando você vai produzir alguma coisa, por mais que a pessoa, né, que as pessoas falem, tudo é difícil. Pelo menos para mim é. Não sei como vocês vejam isso. Então, eu tive, ainda tenho dificuldade, porque cada projeto ele demanda um tipo de tecnologia que às vezes é bastante diferente uma da outra. Na maioria das vezes é. Mesmo no caso das penas, apesar de ser o mesmo tipo de interação, o fato de você mudar o suporte, você muda também o material, aí você mudando o material, você meio que muda tudo, né? Então, a cada projeto, você começa meio que uma pesquisa do zero, que é uma coisa que é fascinante, é muito bacana, mas também é muito trabalhoso, né? Então faz a coisa ficar difícil. Mas difícil não no sentido de, ai meu Deus, que difícil, é uma coisa trabalhosa, né, na verdade. Mas você pode até seguir a mesma metodologia de trabalho, né, mudando, mas a cada trabalho novo é um aprendizado novo. Então tem esse processo aí. E em relação a acesso, bom, hoje em dia é ridiculamente mais fácil do que há 10 anos atrás, né? Que quando eu fiz essas coisas todas. Hoje em dia, você tem. Bom, já tinha internet, obviamente, né? Mas, enfim, ainda bem no começo, na verdade, né? O que acontecia. Eu tive muita. Eu fui muito privilegiado por estar em Lins. E estar no meio de uma comunidade de especialistas nessa área. Então, eu sempre tive alguém que eu pudesse recorrer. Sabe, você estava Uhum. fazendo um trabalho de vídeo, eu tinha a melhor pessoa de vídeo ali, tipo, sabe, a 3 passos de distância. Então, eu tive esse privilégio. Então, não foi uma coisa muito complicada, não, em termos de ter acesso a esse tipo de conhecimento, mas eu atribuo isso justamente ao fato de estar ali no berço da coisa, né? Mas é que também tudo que você falou aí está muito relacionado de novo àquela ideia do trabalho colaborativo, né? De É, trabalhar junto com outras pessoas e o quanto que isso enriquece. E quanto que você aprende nesse processo todo, né? eu acho que hoje em dia não tem mais como não ser colaborativo, porque o viver, o existir, ele é muito complexo. Ele é muito complexo, são várias variáveis. Então, e para você fazer um trabalho artístico que tenha uma relevância, você precisa levar em consideração diversos aspectos e diversos campos do conhecimento. Então, eu sinceramente não vejo muito hoje a possibilidade de se fazer esse tipo de arte e que não seja colaborativo. Uhum. Eu não vejo como, na verdade. Assim, pode ser até ter que tenha pessoas que fazem e tal, mas para mim só faz sentido se for colaborativo mesmo. E aquela pergunta que acho que eu fiz enquanto a gente Imagina. estava offline aqui, que eu acho que seria bem interessante de você, porque você passou muitos anos, né? E é um percurso que você viu todas essas mudanças acontecerem, assim, de novos dispositivos, né? Sempre virem novos dispositivos, de o trabalho colaborativo ficar cada vez mais presente. Você acha que
como que você vê esse campo, dessa relação, né, das tecnologias vestíveis no campo da arte, hoje em dia, assim, para quais frentes elas correram? É, isso tem sido, esse campo, né, tem se desenvolvido ainda? Você acha que diminuiu um pouco o interesse ou a produção nessa área? Ou se ela continua sendo desenvolvida, quais são as aplicações, quais campos assim do conhecimento, ou quais campos que você vê isso se proliferar um pouco mais? Tá. Então, na área de wearable technology, você tem uma área que é uma área mais técnica, né, que é mais para o design, que seriam peças relacionadas ao bem-estar, que seriam com essas coisas, essas peças que corrigem postura, que tem uma função definida. Seria mais design, né? Que ela está ali Uma mais aplicação. exato, para ser um produto à venda, um produto médico, um produto terapêutico. E essa, na verdade, é a área que se utiliza mais das inovações de wearable tech, que são os os circuitos flexíveis, esse tipo de material que se conforma ao corpo. Então, tá sendo, hoje em dia, é a área que está investindo e usando, que está puxando a tecnologia, é a área de medicina e bem-estar. E que, Isso. inclusive, se inspira muito na história toda, né? Sempre se inspirou muito nos trabalhos artísticos para desenvolver aplicações mais voltadas para o mercado também. Muito, muito, muito mesmo. E é até uma coisa, eu até escrevi um artigo aí depois, se vocês quiserem colocar o link aí, que é justamente falando sobre isso. Se você quiser ver qual que vai ser a tendência em de vida, na verdade, olha em arte. Assim, você vai ver coisas de 20 anos antes, 30 anos antes que estão acontecendo agora, que deram a dica no pensamento artístico. O que é bacana de usar a arte como metodologia de pesquisa é que ela te dá uma liberdade para você explorar abordagens diferentes. Como você não tem um compromisso fixo com solucionar algum problema específico, você pode ficar pesquisando, inclusive, para saber qual que é o problema que deve ser, que você tá olhando, porque às vezes você começa, voltando para aquela coisa do processo criativo, às vezes começa, vamos experimentar isso, né? Vamos experimentar esse material, a coisa começa a partir do material, aí o material acaba te informando a função, assim. Eu tenho até essa técnica para decorar a minha casa, assim, às vezes, ontem eu tenho uns móveis, assim, não sei muito bem onde pôr, aí eu deixo ele num canto, assim, aí eu falo, uma hora o móvel vai se revelar, assim, sabe? Tipo, a função dele vai aparecer. Então eu Uhum. deixo ele e aí conforme os dias vão passando, ele se aparece. E isso também é uma metodologia muito interessante para vestíveis, né? Tipo, começa a fazer alguma coisa, experimentar, mesmo sem uma direção, mas claro, a partir de critérios, né? Vou pesquisar a partir deste material, vou pesquisar a partir deste tipo de interação. E a coisa vai acontecendo. Então, às vezes, o processo vem do material em si, às vezes vem de um conceito, às vezes vem de uma teoria que eu li e falei, nossa, que bacana, como é que eu vou ilustrar essa teoria? E é isso. Pô, legal Respondi? demais. Ó, uma última pergunta só, porque está acabando o nosso tempo, que a Ah, outra que eu notei, que acho que você já respondeu. Você acha que é que aí eu falo das tecnologias em geral, né? Você acha que deveriam ter mais políticas de uso aplicada a esses dispositivos digitais na atualidade? Muito geral, né? Que a gente estava falando mas, de mas políticas de uso no sentido, como assim? Políticas públicas? Políticas. tem muito dessas questões, por exemplo, de coleta de dados, né? Tem muitos trabalhos artísticos que, inclusive, fazem críticas com relação a isso, né? Hum, Coleta de dados pessoais, por exemplo, é,
tem vários trabalhos de design especulativo que falam, por exemplo, da engenharia genética, né? Tá, Que tá, quais são os possíveis usos e aplicações no mercado, mas o design especulativo, o design crítico, né? Ele vem justamente para fazer um desenho desse cenário futuro, colocar ele como se fosse realidade, para perceber qual que é a recepção do público, né? Se a gente tá. quer isso como um futuro ou não, assim. Então, Eu vou responder essa pergunta usando na verdade, um pensamento de um filósofo holandês, que você deve conhecer, o Peter Paul Verbeek. Ele é um filósofo ele é lá na Universidade de Twente, here, e ele é da corrente da pós-fenomenologia, e o que ele fala é o seguinte, que é uma coisa que eu acho que faz muito sentido, que é, a gente tem a tecnologia, hoje em dia, né, mediando as nossas relações, praticamente o tempo todo, principalmente se você for pensar a tecnologia de uma maneira mais abrangente, não somente eletrônico. Mas a gente tem sempre um layer, uma camada de tecnologia entre a gente e a realidade que está em volta. E, e essa tecnologia, ela não é só um instrumento para você fazer alguma coisa, sabe, um meio para um determinado fim, mas ela, na verdade, vai moldar como a gente percebe a realidade. Então, a tecnologia, ela muda o sujeito, o subjetivo, e ela muda também o objetivo. Então, essa divisão entre subjetivo e objetivo com as tecnologias, essa divisão meio que desaparece, ela fica embolada, que um constitui o outro, né? A tecnologia, ela vai mudar o seu jeito de ver. Por exemplo, dentro do pensamento científico, você tem um microscópio, né? E o microscópio é uma tecnologia que vai ampliar ali aquilo e vai fazer você enxergar aquilo ali. Então, você está vendo ali, as células, componentes, através dessa tecnologia. Então, todo o conhecimento que é gerado, ele é a partir dessa tecnologia. Mas imagina se o microscópio não funcionasse assim, se alguém inventa um outro microscópio que você vê de um jeito diferente. Você muda a ciência como um todo, você muda o pensamento científico. Então, eu acho que essa questão do uso da tecnologia é uma coisa que ela tá no nosso dia a dia e ela não tem um componente de ou bom ou ruim, sabe? Eu gosto da tecnologia, a tecnologia ela deixa a gente mais separado da natureza ou deixa a gente mais conectado com a natureza. Essas são questões válidas, mas mais do que uma abordagem que eu tomo, também que o Peter Paul fala, é que a tecnologia está ali, sabe? E a gente, hoje em dia, a gente tem que considerar todos os aspectos dela, porque às vezes você desenha para um determinado fim, mas o usuário vai usar de um outro jeito, ela tem impactos, né? O carro, ele foi desenhado para levar de um lado A a um lado B, mas ele tem impactos no espaço privado, na divisão do espaço público-privado, tem impacto até do tamanho da família, porque do banco de trás só cabem 3 crianças, então você não pode ter mais de 3 filhos. Então, ele impacta, né, outras áreas da vida, e isso a gente tem que levar em consideração. Então, talvez essas políticas seria mais esse olhar da tecnologia fazendo parte da nossa vida e construindo a gente como a gente é. Então, a tecnologia, ela não é uma coisa que a gente usa, a tecnologia é parte da gente, a gente é tecnologia. Acho que é isso. Ah, ficou bonito, né? Nós somos tecnologia. a gente pode colocar com banner aqui embaixo. Nossa, Mas eu acho que faz muito sentido essa visão da tecnologia, que é uma visão mais, sabe, analisando a tecnologia em si, o que ela é e o que não ela pode separa, né, ser. de quem a gente é, ou coloca como um grande vilão de tudo que está acontecendo, né? É, Mas
que é parte de nós mesmo, e o que tem de bom e de ruim dos desdobramentos disso, né, não necessariamente é culpa da tecnologia, porque ela faz parte de nós, ela faz parte do humano, assim, então... Exato, e tem uma coisa assim intrínseca, né? E tem várias, enfim, tem várias discussões filosóficas a esse respeito, mas eu acho que é meio que isso. Nossa, muito bom. Poxa, Ricardo, obrigadíssimo por essa participação. Depois me fala do link do artigo que você falou que escreveu, a gente pode colocar aqui. Tá, eu mando para vocês depois. Tá bom, e muitíssimo obrigada pela sua participação. E, e é isso. Tá Quer falar? bom. Ah, quero. Obrigado, Rafa. Muito bom falar com você depois de tanto tempo. Obrigado vocês que assistiram. Visitem os meus sites. Eu não comentei, mas eu acabei de publicar um livro. Aliás, comprei meu livro, que chama Sim, Roupas Inteligentes, Combinando Moda e Tecnologia. Ele foi publicado pela editora Senac. Vocês vou colocar podem aqui. achar. Coloca. E é isso, gente. Eu acho que se vocês forem tirar alguma coisa dessa conversa, é isso. Comprem meu livro. Tá aí. Tá aí, meu livro. O livro da editora Senac. É. E Bom. aí, esse livro eu analiso vários projetos, dou um pouco de contextualizo a Wearable Tech, e também tem vários tutoriais que eu desenvolvi junto com a Lina Lopes, Legal. O Mal lá de São Paulo, a Rita Vu. A gente fez todo mundo meio junto aí. Nossa, maravilhoso! Não, eu preciso comprar, preciso ter esse livro. Isso, tem aí na biblioteca, põe aí na biblioteca da UFG. Vou, com certeza. Já vou fazer isso. Então, ai, deixa eu tirar isso daqui. Então, tá bom. Muito Tá bom. obrigada. Obrigado a vocês. Até mais. Tchau, Até tchau. mais. Beijo. Tchau, Rafa. Acho